Amados irmãos, amadas irmãs, hoje nós entraremos numa outra porção, que é 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 a 9. Essa porção nos diz o seguinte: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Aqui, no versículo 7, no seu final, Paulo diz a Timóteo: exercita-te pessoalmente na piedade. Nós já compartilhamos bastante sobre o exercício espiritual. É como se fosse uma ginástica. E aqui diz que nós devemos nos exercitar na piedade. Precisamos ver, então, o que é piedade. Piedade é parecer-se com Deus, expressar Deus. A vida cristã, a nossa vida, deve ser uma vida que expressa Deus. E no nosso viver, nós precisamos ser semelhantes a Deus no que diz respeito às nossas atitudes, à nossa maneira de ser em todas as coisas. Piedade é Cristo vivido por nós. Isto é, nós vivemos Cristo. Para Cristo, então, ser a manifestação de Deus em nossa vida. Filipenses capítulo 1, versículo 21 diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está dizendo: para mim o viver é Cristo. Isso quer dizer o quê? Que para Paulo a sua vida era viver Cristo. Os irmãos compreendem? Para mim, o viver é Cristo. Cristo não era apenas a sua vida, mas também o seu viver. Por que ele pôde viver Cristo? Porque Cristo vivia nele. Isso está em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele era um com Cristo. Cristo era a sua vida e também era seu viver. Isso é algo importante para todos nós. A nossa experiência de Cristo deve ser viver Cristo em todas as circunstâncias. Então, piedade é viver Cristo. É você ser parecido com Deus, certo? Em suas atitudes, sua maneira de ser, em sua expressão. Isso é piedade. Agora, Paulo diz a Timóteo que ele deveria exercitar na piedade. Exercita-te pessoalmente na piedade. Como, então, é esse fato? Nós sabemos que hoje Cristo é o Espírito que habita em nosso espírito. Certo? Então, consequentemente, exercitar a piedade é exercitar o nosso espírito para viver Cristo em nosso viver diário. Então, Cristo habita em nós, Cristo habita em nosso espírito. E agora,
pelo fato de Cristo habitar em nosso espírito, ao exercitarmos o nosso espírito, ao vivermos por meio do Espírito, Cristo é então expressado. Amados irmãos, amadas irmãs, exercitar na piedade é exercitar o nosso espírito. Por quê? Porque vivendo no espírito, andando no espírito, nós expressamos Cristo, nós expressamos a Deus. E Paulo nos diz uma coisa: o exercício físico para pouco é proveitoso. Então, Paulo, ao traçar o paralelo entre o exercício físico e o exercício na piedade, Paulo nos mostra uma coisa. O exercício físico, naquela época, era para os atletas, certo? Os atletas se exercitavam para quê? Para ganhar um prêmio, para ganhar uma coroa nas Olimpíadas, nas competições. Então, olha só, o exercício físico podia trazer uma glória, um prêmio, mas era por pouco tempo. Por exemplo, você se torna campeão nesse ano, você tem um proveito, você é o campeão. Mas no ano que vem, quando você já não ganha mais o campeonato, o outro se torna campeão, toda a sua glória já se foi. Está vendo? O proveito é pequeno comparado com o proveito do exercício da piedade. Isso é o que nós precisamos ver. E aqui ele nos diz que a piedade para tudo é proveitosa. Por isso nos mostra a importância de nós nos exercitarmos na piedade, isto é, exercitar o nosso espírito, para então, ao nos tornarmos um com o Senhor, experimentando o Senhor, tendo comunhão com o Senhor no Espírito, nós possamos ganhar então esse proveito. Por quê? Porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Glória a Deus.